Olá, pessoal! Estudando bastante? A aula de hoje será de Ciências Humanas e suas tecnologias, e vamos trabalhar a habilidade de interpretar historicamente e ou geograficamente fontes documentais acerca de aspectos da cultura. Boa aula! Olá, camaradas vestibulandos, estamos aqui para fazer a questão de número 91, cuja área de conhecimento é a habilidade número 1 que eu vou fazer com vocês hoje. Então tá assim: interpretar historicamente ou geograficamente fontes documentais acerca de aspectos da cultura. Então, o que você tem que saber acima de tudo, a sua habilidade é interpretar fontes documentais. E aí, eu vou mostrar para vocês o que seria uma fonte documental. Eu coloquei aqui no texto para os senhores o que é uma fonte documental, qual é a definição de uma fonte documental. A definição que eu coloquei para vocês é bem simples. Então vamos lá. Seria a origem de uma informação para fins de investigação historiográfica ou jornalística. Então, o historiador, quando vai tratar, por exemplo, da Revolução de 1964, como chamam os militares, golpe civil-militar, como chamam os historiadores hoje em dia, eles vão buscar fontes documentais. Então, quais são as fontes disponíveis para esses historiadores? Pode ser um jornal. O jornal pode ser uma fonte histórica. Pode ser uma fonte histórica, alguma carta que o general Castelo Branco enviou para o Golbery Couto e Silva, dois protagonistas do processo de 64, ou mesmo depoimentos orais deixados por Jango, o João Goulart, o presidente deposto, ou com o seu cunhado e ex-governador do Rio Grande do Sul, o deputado federal Leomel Brizola. São fontes documentais que os historiadores, jornalistas vão utilizar para interpretar um acontecimento histórico fundamental para a história do Brasil, como o golpe civil-militar que aconteceu em 1964, ou mesmo a carta do Pero Vaz de Caminha, quando os portugueses aqui chegaram em 1500, ou mesmo a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Então vão ser alguns documentos que nós vamos analisar ao longo desses minutinhos que nós temos aqui de exibição. Mas antes, eu queria colocar para os senhores que essas fontes podem ser de três tipos. Podem ser fontes primárias, podem ser fontes secundárias ou terciárias. E eu, hoje, vou analisar com vocês algumas fontes consideradas fontes primárias. Então, vamos para os três exemplos que eu coloquei para os senhores. O primeiro seria um exemplo de uma fonte primária. Eu vou utilizar o jornal como uma fonte primária. O jornal pode ser, sim, utilizado como uma fonte primária. E aqui eu coloquei um jornal que apoia o evento de 1964, o golpe civil-militar, e um jornal que é a oposição. Você, aluno, tem que ter a capacidade de discernir, diferenciar aquele jornal que é um jornal que apoia o golpe, um jornal que é contra o golpe de 64. Então vamos colocar aqui dois jornais. Vamos fazer análise de um que vai apoiar o golpe, que é o Globo. Então coloca aqui. Você vai ver Empossado Mazzilli, que era o presidente do Congresso, na presidência. É claro que você não vai analisar alguns detalhes que são importantes, e eu vou te ajudar a isso. Coloca aqui, na tela, vai estar assim, ressurge a democracia. Veja bem, o Globo está dizendo que a democracia ressurge com o golpe de 1964. Foi um jornal que, ao longo de todo o período de 45 até 64, se colocou contra as forças nacionalistas. Então o Globo está comemorando o golpe civil-militar. E você vai analisar isso no breve editorial que o Globo colocou e eu vou ler para os senhores. Então vamos lá. Vive a nação, dias gloriosos. Porque souberam unir-se todos os patriotas, independentemente de vinculações políticas, simpatias ou opinião sobre os problemas isolados, para salvar o que é essencial, a democracia, a lei e a ordem. Graças à decisão e ao heroísmo das Forças Armadas, que obediência a seus chefes demonstraram a falta de visão dos que tentavam destruir a hierarquia e a disciplina, o Brasil livrou-se do governo irresponsável, que insistia em arrastá-lo para os rumos contrários à sua vocação e às suas tradições. O jornal O Globo foi um jornal favorável ao golpe civil-militar de 1964. É um jornal que está exaltando que um golpe
que simplesmente rasgou a Constituição de 1946 é um golpe que salvou a democracia no Brasil. Bom, o que o Enem gosta muito de fazer com vocês? Mostrar uma fonte histórica. Pode ser um documento, pode ser uma carta, pode ser um jornal e pedir a sua habilidade de interpretação dessa fonte. Nesse caso, você vai interpretar que a fonte primária, ou seja, o jornal O Globo, foi um jornal favorável ao movimento de 64. Agora, vamos para o outro lado, vamos analisar uma fonte que é contra, né? Uma fonte contrária, que é o jornal que ao longo do mesmo período histórico, de 45 a 64, estava ao lado das forças nacionalistas, trabalhistas, ou seja, Getúlio Vargas ou mesmo João Goulart. Nesse caso, o jornal Última Hora. A Última Hora não vai encarar o golpe civil-militar como algo que salvou a democracia do Brasil. Não, meus queridos. Ele vai apontar o golpe como uma sublevação contra o presidente, como um desrespeito à Constituição de 1964 e, acima de tudo, como um desrespeito à democracia. Então, vamos olhar na tela o golpe, né, o jornal, a capa do jornal que diz o seguinte: expectativa e intranquilidade em todo o país. Sublevação em Minas para depor Jango. Logo abaixo está assim: Jango, o golpe está condenado. Mais abaixo, máxima energia contra os sublevados. Ao lado, barricada e invasão. Ou seja, esse jornal, que é a Última Hora, é um jornal que está ao lado do governo João Goulart, condenando os eventos que se seguiram à vinda das tropas do general Olímpio Mourão Filho de Juiz de Fora para o Rio de Janeiro para derrubar um governo eleito democraticamente em 1960, que tomou posse em 1961. São duas visões completamente distintas e você tem que ter habilidade para interpretar esses dois jornais, as duas visões, as duas fontes primárias sobre o golpe civil-militar. Tudo bem? Então a gente trabalhou os jornais. Agora vamos trabalhar cartas. Não é? Uma carta que pode ser, não é, interpretada aqui de diversas formas, mas principalmente uma carta importantíssima para o Brasil foi a carta de Pero Vaz de Caminha. Em 1500, quando as 13 embarcações comandadas por Pedro Álvares Cabral, que tinham como objetivo ir para as Índias, chegaram, não é, à cidade atual de Porto Seguro, descobriram, né, o Brasil. Eu falo entre aspas, porque na verdade, né, a gente diz que o Brasil foi achado pelos portugueses em 1500. O rei de Portugal recebeu uma carta do escrivão Pero Vaz de Caminha, descrevendo como foram os primeiros contratos entre portugueses e indígenas. E ao longo, né, da análise dessa carta, nós podemos entender quais seriam as principais intenções dos portugueses, quais foram as impressões que os portugueses tiveram, não só da terra, mas também de seus habitantes, os ameríndios, os indígenas brasileiros. Alguns trechos chamam muito a atenção dessas cartas e caem muito em vestibular. Quais são esses trechos que mais caem no vestibular? Por exemplo, aquele em que ele fala, e ele fica chocado que os índios estavam nus, com as suas vergonhas à mostras. Em outro trecho, ele fala que o rei de Portugal tinha de melhor para fazer com esses índios seria salvar-lhes a alma. Ou seja, aquele ideal cruzadístico de expansão da fé cristã, que desde 1415 tomava conta dos portugueses nas grandes navegações, estava presente na carta do Pero Vaz de Caminha. E por fim, era o objetivo dos portugueses conquistar metais preciosos. E os portugueses tentaram de todas as formas possíveis arrancar a informação que mais lhe era importante naquele momento para com os indígenas. Existem metais preciosos no Brasil? Então eles apontavam para objetos de prata, de ouro e apontavam para o território, como se dizendo, tem. E os índios falavam assim, ó, sim, existe. Mas o Pero Vaz de Caminha deixou bem claro para o rei de Portugal o seguinte, olha, é muito mais uma intenção nossa de que existe metal, um desejo nosso do que realmente pode ser verdade. Nós não acreditamos que existam metais preciosos. Somente
um século depois, no finalzinho do século XVI, é que as primeiras descobertas aconteceram no Brasil. Então, a Carta de Pero Vaz de Caminha é interpretada pelos historiadores como uma carta de nascimento, uma certidão de nascimento do Brasil. E é um documento histórico, uma fonte primária fundamental para a gente entender os primeiros contatos, os primeiros momentos, digamos assim, da colonização brasileira. Tudo bem? E um terceiro documento histórico, então está aqui, o original, tá? Você está vendo o original desse documento. E um terceiro documento que eu queria mostrar para vocês é a questão da Revolução Francesa. É um documento muito importante na Revolução Francesa, um tema que cai demais para vocês no Enem, que é sobre a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. O que foi a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão? Simplesmente, num primeiro momento da Revolução Francesa, os revolucionários, os membros do Terceiro Estado, e lá estavam membros da alta burguesia, da baixa burguesia, o seu objetivo era acabar com os privilégios do primeiro e do segundo Estado. Estabelecer o que era mais importante para os iluministas, uma igualdade jurídica na França. E qual é o documento que vai estabelecer essa igualdade jurídica na França? Qual é esse documento que vai acabar com os privilégios do primeiro e do segundo Estado? Ora, está aqui no quadro, está aqui na tela. Você vai ver, é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. É uma fonte documental primária, como for ao jornal, como foi a Carta do Pero Vaz de Caminha, é um registro civil. Então, é a lei que vai estabelecer, um conjunto de leis que vai estabelecer a igualdade jurídica. Lá estava que todos os franceses tinham direito à educação, que todos os franceses tinham direito à liberdade de expressão, que todos os franceses tinham os mesmos direitos perante a lei, perante o contrato. Então essa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão é um passo importantíssimo para a história contemporânea. Não só da França, até porque o seu nome deixa isso bem claro, Ela é a Declaração dos Direitos Ela é a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. A ideia dos revolucionários franceses é de que esse documento servisse de base, não só para a revolução que eles estavam fazendo na França, mas para as vindouras revoluções liberais, iluministas, que derrubariam o antigo regime em toda a Europa e implementariam um novo tempo no mundo. Um tempo em que o iluminismo fosse hegemônico na política. Tudo bem? Então, o objetivo principal da nossa questão 92, de trabalhar a habilidade sobre interpretar os documentos históricos você tem que ter o conhecimento sobre o que está acontecendo naquele contexto. No nosso primeiro documento, nos jornais, o golpe civil-militar, e qual o posicionamento dos dois jornais. No segundo documento, a Carta do Pero Vaz de Caminha, e qual é o contexto da chegada dos portugueses ao Brasil. E o nosso terceiro, um registro civil, que é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Com o seu conhecimento prévio sobre esses três acontecimentos, seu objetivo é interpretar essas fontes históricas. E é essa habilidade que o Enem requer dos senhores. Abraços, tchau. Para desenvolver melhor essa habilidade, consulte a ficha de estudo número 91. Bom estudo e até a próxima aula!